Ó Yalcha! Ó Yal! Ó Yalcha! Ó Yal! Ó Yalcha! Ó Yal! Porque Tu é o nosso Pai, e assim seja feita a vontade do Papai Yalcha. Gratidão, Papai. Nós estamos aqui reunidos e pedimos que a Tua presença, Papai, esteja nos envolvendo. Revista-nos, ó Pai, com as armaduras celestiais. Os irmãos que aqui ainda não estão revestidos, revista para que nenhuma seta inflamada atinja os irmãos, Papai. Nos dê atenção, Papai. Que o Teu Espírito tenha liberdade em nosso meio, para falarmos, Papai, como se fosse um só homem falando, no nome de Yalcha. Os irmãos que estão se preparando para vir à reunião logo mais tarde, peço que Tu abençoa eles, para que possa chegar bem. Os irmãos, Papai, que estão, ó Papai, os irmãos que estão, Papai, buscando de Ti uma cura, ajude, Papai, restaure a saúde dos irmãos, no nome de Yalcha. Estamos nesse corpo tão limitado e dependemos, Papai, totalmente de Ti. Aqueles anjos que estavam ali contigo quando Tu veio, esses anjos, nós vimos aqui, Papai, na Tua palavra, que todos estão aqui na terra. E por isso, Papai, nós não dependemos do administrador infiel, nós dependemos de Ti, Papai, totalmente de Ti. Ser conosco, Papai, fortalece-nos, dá-nos ânimo, fortalece esse corpo fraco, Papai, para que possamos, Pai, cada dia mais avançar nessa nossa jornada, que está prestes a se completar. Gratidão, Papai, porque até aqui tem nos ajudado, e mais eu sei que Tu ainda vai nos ajudar, porque sabemos que Tu está conduzindo o Teu povo, Papai. Gratidão. Abençoe, Papai, para que possamos compreender qual que é a Sua vontade em nós, no nome de Yalcha, o Mashiach. E assim seja feita a vontade do Papai Yalcha. Grato a Yalcha, grato a Yal, grato a Yalcha, grato a Yal, grato a Yalcha, grato a Yal. E assim seja feita a vontade do Papai Yalcha. Assim seja. Fala que o momento deve estar querendo falar com ele. Olha aí, irmão, talvez a irmã querendo falar com você. Olha aí. Irmãos, gratidão, Papai. Nós sabemos que quando invocamos, nós somos revestidos das armaduras celestiais, né? Porque essa armadura é de Yal. Essa armadura é de? Irmão. Eu senti muito no tá. Então, irmãos, vamos aqui. A gente falou no último desafio. Só um minutinho, irmãos.
Desafio dia 13/11, né? 13/11 de 2022. Nosso entendimento cresceu muito, irmãos. A gente iniciou com a pergunta: onde acontece a superior ressurreição? Aí nós temos o áudio de sexta-feira passada que nós falamos sobre isso, tá bom? Então a gente vai para a pergunta 2. Aí eu começo com nosso amado irmão Oswaldo. Irmão Oswaldo, no desafio foi perguntado assim: eu só quero falar para os irmãos o seguinte: para que servem os desafios? Para que servem os desafios, irmão Moacir? Hã? Afiar as espadas. Mas a gente vai lutar lá com espada física mesmo? É com o quê? Com a palavra. Porque a espada é a palavra de Yahweh. Então por isso que a gente precisa estar vendo como que os irmãos estão, né? Irmão Oswaldo, quem é o quarto vivente? É Gabriel. Agora, por que ele é o quarto vivente? É simples. Por que é chamado de quarto vivente? Hã? Não, é isso não. Os querubins foi o quinto a ser criado. Foi no quinto dia que os querubins foram criados. Por que é chamado de quarto vivente? Hã? Não, também não. Irmã Tamires, por que é chamado de quarto vivente? Porque é um querubim, mas me explica, por que é quarto vivente? Irmã Edna, porque tem 4 faces. 4 faces. É o querubim, tem 4 faces. Quais são as faces do querubim, irmão Oswaldo? A primeira é boi, a segunda homem, águia e voo, leão, exatamente. Essas são as 4 faces do querubim. Vamos abrir aqui em Êxodo 32, uma observação, tá? Êxodo 32. Os querubins podem influenciar no mundo físico, irmão Ronaldo? Sim. Com certeza. Com certeza. Êxodo 32. Qual que é o subtítulo que o autor colocou aí? O bezerro de ouro e a renovação da aliança. Isso. É o subtítulo, o bezerro de ouro. Então, olha só, versículo 1. Quando o povo viu que Moisés tardava em descer da montanha, congregou-se em torno de Arão e lhes disse: vamos fazer-nos um Deus que vá à nossa frente, porque a esse Moisés, a esse homem que nos fez subir da terra do Egito, não sabemos o que lhe aconteceu.
Arão respondeu-lhes: tirai. Aqui ele está sendo induzido pelo espírito de Lúcifer. Ele manda tirar os brincos de ouro das orelhas, viu, irmã Marinalva? Não é as joias. Ele manda tirar os brincos de ouro. Ele que manda, tá vendo? Aqui é a representação de quem? Que nós vimos. Irmão Euler. De Arão aqui. De Arão? Nas regiões celestiais. De Arão é Micael, irmão? De Arão? Aqui. Você já conhece essa passagem, irmão? Ele mandou o povo tirar o brinco de ouro. Nossa. Fala sem pensar não, irmão. Tem que pensar. Pode pensar assim. Sair falando assim não. É irmão graduado. É representação de Arão aqui. Ainda falei aqui. Abaddon. Por que é a representação de Abaddon? Vocês vão ver que Abaddon, ele foi influenciado para fazer censo. Abaddon foi influenciado para trazer um outro para eles. Lúcifer que estava sempre influenciando, isso apontando para onde? Para as regiões celestiais. Lembra disso? Então, tirar os brincos de ouro. Os brincos de ouro. O brinco fica na testa? Fica onde? E a orelha é a representação de quê, irmã Adriana? Sacerdotes. Então mandou tirar os brincos, que é a representação da orelha dos sacerdotes. Estava falando que lá em cima, os de linha de frente, com Arão, fizeram o quê? Apresentaram um outro. Lembra disso? Isso é um estudo que nós fizemos, inclusive o irmão Bruno citou, papai falou, né? Lá atrás. Eu só estou relembrando. Tirar os brincos de ouro das orelhas de vossas mulheres. De vossas mulheres. Lembra as mulheres lá em cima sendo seduzidas? De vossos filhos e filhas. Trazei-los. Então todo o povo tirou das orelhas os brincos e os trouxeram a Arão. Este recebeu o ouro das mãos, o fez fundir em um molde e fabricou com ele o quê? Uma estátua de bezerro. E qual que é a principal face, lindeza? Qual que é a principal face? Qual que é a principal face do querubim, irmão Oswaldo? É a do bezerro. Essa é a principal face do querubim. Essa é a face dele. Isso a gente vê aonde? Ezequiel 1. Não é isso, irmão André? A principal face do querubim, Ezequiel 1. Olha aí. É isso, irmão Ronaldo? Ezequiel 1, 10. Quem falou? Isso. Ezequiel 1 ali, vocês vão ver que a principal face do querubim é um bezerro, um boi, um touro. Ok? Aí aqui você percebe por quem que ele estava sendo influenciado? Por um querubim. Aí ele fala: então exclamaram: este é o teu Ial. Viu? Eles queriam uma entidade para guiar ele. Aí Arão fez o bezerro e falou assim: este aqui é o Ial de vocês. Este é o Ial, ó Israel, o que fez subir da terra do Egito. Por que que ele fez disso? Porque ele sabia muito bem que a Arca da Aliança, desde aqui, propriamente dito, é uma indução, né? Porque você vê a Arca da Aliança mais à frente. E ele sabia que Moisés era uma imagem
de Ial para guiar o povo para sair do Egito. Entendeu? Quando eles olhavam para Moisés, eles olhavam como uma representação daquele que liberta o povo, uma representação de um libertador. Não só uma representação, mas é um libertador. E Moisés apresentou para o povo o quê? Quando Ial convocou Moisés, Moisés falou assim: o que eu vou apresentar para o povo? Ele falou assim: fala para o povo que o Ial de Abraão, o Ial de Isaac, o Ial de Jacó está vindo aqui para libertar eles da terra do Egito. E quando eles são libertos, eles entendem que foi Ial que tirou eles com mão forte e braço estendido. Então, quando eles olham para Moisés, eles olham para aquele que representa um libertador, representa Ial. Agora eles querem trazer uma imagem fundida por mão humana como um libertador. Aí ele fala assim, versículo 5: quando Arão viu isso, edificou um altar. Isso tudo apontando lá para cima, irmãos. Edificou um altar diante da estátua e fez esta proclamação: amanhã será a festa para Ial. Viu lá em cima o que estava acontecendo? Aí você lembra dos irmãos de Micael, que saía perambulando pela terra para fazer as ocultas, reuniões ocultas. Por quê? Porque ali já agia também Emanuel. Eles andavam juntos. Por que eu estou falando isso para os irmãos? Só para a gente ver que este querubim, ele influenciava lá atrás. E o querubim fiel de hoje também influencia. Só que um com o espírito do engano, com o espírito do erro. Outro agora com o espírito de Ial. Dois querubins e duas influências. Percebe que um querubim influenciando um rei, que Abadão era rei, a representação de Arão, que estava sendo experimentado para ser sumo sacerdote. Quando você olha para Micael, Micael foi experimentado. Num momento como esses assim, Micael não passava nem perto. Micael fugia. Gratidão, irmão. Micael fugia da presença deles. Ok? Eu só entrei nesse detalhe para a gente relembrar. Às vezes os irmãos se esquecem, né? Porque tem duas influências. O querubim influencia também, muito. Só que no tempo de hoje, como que o querubim influencia irmã Julie? Lá atrás, influenciou Arão a fazer um bezerro de ouro. E nos tempos de hoje, como o querubim influencia o povo? Lá Arão fez a adorar somente Ial, a levantar o cálice da salvação, apresentar: este é o vosso Ial de fato, porque aquele lá atrás apresentou o Ial falso. Este aqui agora apresenta o Ial verdadeiro. Qual o Ial verdadeiro? Aquele que recebe o nome de Ial, Micael. Ialcha Micael. Falo Micael como identidade, falo Ialcha Micael porque serve no templo. Entendeu, irmãos? Um no passado apresentou um bezerro de ouro falso e falou que aquele era Ial. E quem que Lúcifer está agora? Representando quem? No céu, no templo. Ial. Está querendo se passar por Ial. E ele fala: eu recebo as orações e respondo. Ele responde? Responde. Em vários nomes, inclusive. Perdoa dívidas. E os querubins também, irmãos, eles estão influenciando também, fazendo com que eles fazem imagem e Exato. imagem.
Você pega lá no Islã, eles adoram lá quem? Maomé. Você pega na Índia, Shiva. Aí você pega outros povos que adoram outros deuses, independente do Deus que eles servem. Pode ser diferente um do outro, mas é o mesmo no final da história. E é a mesma coisa. Cada um do exército de Lúcifer desce e fica influenciando hoje, no tempo de hoje, e já age desde muito tempo. Lá na Índia eles também adoram a vaca. Adora a vaca aí pra você ver. Né? Pois é. Várias outras coisas. No Brasil, várias imagens. Santos e mais santos aí, imagens esculpidas. Ali no Barreiro ali, ó. Falo Barreiro porque sou de lá, né? Mas você pode ir no centro. Você pode não, não vai. Mas se você passar, você vai ver portas de comércio de venda de imagens. Ele vende a imagem do orixá, que é Jesus. Aí ele coloca lá assim, ó. Um dia eu passei na porta, eu parei, aí tá lá assim, a imagem do orixá, Jesus, e a imagem de Jesus, católico. Mas os dois é Jesus. Aí você fala assim, qual que é? Qual que é esse aqui? Quem que é esse? Qual que é o certo? O orixá ou o Jesus católico? Qual que é o certo aqui? É o mesmo. Nenhum dos dois, o certo não foi ela. Esses são os mesmos. O administrador infiel. Tá entendendo, irmãos? Ai, ai. Horror mesmo. Mas o nosso é o verdadeiro, como o Edgar falou. O nosso é Yahshua, que morreu no madeiro, e por causa da morte deste, toda a terra pode ter acesso à salvação. E a palavra fala que todo aquele que invocar o meu nome, qual o nome? O nome de Yahshua, será salvo. Então, na tribulação vai ter que invocar o nome de Yahshua, não tem jeito, senão não vai ser respondido. Pergunta 3. Pergunta 3. Ó, presta atenção. Irmão Yahshua, explique. Quem é o cordeiro que abre os 7 selos? Yahshua não cai não. Agora explica por quê. Porque ele é o único que é digno de abrir. Porque ele venceu a morte, tanto na terra quanto no céu. Exatamente. É o único que é digno. Falei Yahshua por causa da condição do templo, mas a gente sabe que é Micael. Ok? Exatamente. É o cordeiro. Só que quando a gente olha ali para ele, a gente vê ele o cordeiro como que imolado. Agora a gente entende por que a gente está vendo ele como que imolado. Por que, irmão Yahshua? Porque quando ele estava sofrendo as dores do madeiro, quem sente as dores é a alma. Mas não é isso não. Não é isso não. Não é isso não. Papai explicou quarta-feira. Irmã Adriana. Não. Irmão é de alma. E é de Yahshua. Lucas 22, 44. Está escrito lá que ele teve assim tanta coisa, cotejou. Isso, essa parte. Quando ele estava orando, as gotas do suor dele
eram gotas de sangue, apontando para passagem de Iauxa e Isaías, que diz o quê? Do meu povo ninguém estava comigo, sozinho pisei a dorna, e o meu braço veio em meu socorro, e minhas vestes, o que é as vestes? O corpo. Qual o corpo que ele estava naquele momento? De alça. O cordeiro come que imolado. O cordeiro come que imolado. O cordeiro come que imolado, por quê? As vestes ficou salpicada de sangue. Porque quando ele se apresenta ali no trono, você não está vendo um cordeiro todo machucado, no madeiro. Não, você está vendo um cordeiro que está manchado de sangue. É o sangue derramado no madeiro, certo? Mas ele suja as vestes no momento, fala sujar como forma de colocar uma cor, ou seja, aspergiu sangue nas vestes dele. Por quê? Porque naquele momento de aflição ele sabia o que ele ia enfrentar: a alma. E aquela fadiga da alma foi tão grande que o suor dele eram como espessas gotas de sangue. Pensa só, irmãos. O que nosso papai enfrentou? E os anjos ali não podiam fazer nada. Os anjos não podiam fazer nada. Era necessário. É a alma. É a alma, irmã. O corpo, a veste, né, que foi salpicada de sangue. A veste é de alma. De alça. As vestes de alça. Mas a angústia aqui era da alma mesmo. A angústia da alma. Por isso que fala, depois do seu trabalho fatigante da alma, lembra disso? Trabalho fatigante da alma. Ele o quê? Ele viu a luz e se fartou. Entendeu? Não entendi. Quem experimentou? Deixa eu entender esse raciocínio. Continua. Mas ali era Ial visível. Mas ali não é o experimento dele. Não, o experimentado é antes. Ali não é o experimento, né? Quando fala assim, ele foi experimentado, está falando em tempos antigos. Nós estamos falando ainda antes do Éden. Entendeu? Quando fala ele foi experimentado para ser sumo sacerdote, e de todos que foram experimentados, somente ele que foi aprovado, e sendo aprovado ele se tornou sumo sacerdote, passando-se a chamar, quando estava no templo, Iauxa, a pedra angular do templo. Pode falar. Isaías 53, 11. Após o trabalho fatigante da sua alma, verá a luz e se fartará. E se fartará. Isso foi uma profecia que já se cumpriu, irmã Edna? Não? Fica atento, irmão. Depois do seu trabalho fatigante, nossa, se tivesse cumprido, nossa. Ai, não gosto nem de pensar. Então tá. Gratidão, papai.
Ó, agora eu vou perguntar ao irmão Murilo. Vi aparecer, presta todos bastante atenção, hein? Vi aparecer um cavalo esverdeado. Seu montador chama-se a Morte, e o Hades o acompanha. Foi-lhe dado poder sobre a quarta parte da terra, para que exterminasse pela espada, pela fome, pela peste, pelas feras da terra. Apocalipse 6:8. Conforme essa passagem, irmão Murilo, quem são essas feras da terra? Hã? Não. São não. Isso. Quais querubins? Isso, essa é a resposta. Os querubins que estavam lá em cima e são lançados por terra. Essas são as feras. Lembra que a gente fez o estudo? Papai trouxe? Tudo indica não, com certeza. Com certeza vai entrar nesses filhos de Caim. Tá? Então, Babilônia lá vai ficar repleto de todo ser de aves impuras. Gratidão te ver aqui, meu irmão. Tá melhor, meu irmão? Hã? Tá mesmo? É? Grato a Yaush, grato a Yah. Eu estava aqui pensando, irmã, quando a gente começou. Oh, que bom que você está melhor. É? Grato a Yaush. É porque marido e mulher, né, se comunica, às vezes até mentalmente. É a condição do querubim e o cavaleiro. Eles conversam mentalmente. Treze do 11. É. Ele imita. Imita quem? Imita quem? É a pedra de jaspe? É, imita quem? Vamos ler lá? Vamos. Apocalipse capítulo 4. Porque quando fala que ele está esverdeado, ele está imitando. Apocalipse capítulo 4. Ó, a partir do versículo 3. O que estava sentado tinha um aspecto de pedra de jaspe. Então, quem está sentado tem aspecto de jaspe cornalino. E um arco-íris envolvia o trono. Aí envolvia era o trono. Um arco celeste. Com reflexos de esmeralda. E a gente sabe que esmeralda é um reflexo o quê? Verde. Verde. Está imitando. Imitando quem? Gabriel. Então Lúcifer está imitando Gabriel. Entendeu? Então tá. Vamos aqui, irmãos. Pergunta 5. Essa aqui eu vou perguntar para a irmã Flávia. Perguntar para a irmãzinha Flávia. Irmã Flávia. Diz assim: Papai Alcha fala de duas classes de querubins: infiéis.
Um tem poder para matar, outro para causar dor. Quem são estes? Um tem poder para matar e um para causar dor. Quem são esses querubins que têm poder para matar e causar dor? Pode falar alto. E serpente. Vamos abrir lá. Lucas, capítulo 10. Fiada, hein, irmãzinha? Grata Yauch, grata Yauch. Lucas 10. Lucas 10, vamos pegar 17. Os 72 voltaram com alegria, dizendo: Mestre, até os demônios se nos submetem em teu nome. Ele lhes disse: Eu vi a Satanás cair como relâmpago, e eis que vos dei poder de pisar serpente e escorpiões, e todo o poder do inimigo, e nada poderá vos causar o quê? Dano. Por que nada poderá vos causar dano? Que momento é este, irmã Flávia? Tá. Que momento é este que nós vamos pisar serpentes, escorpiões e não vai ter mais dano para nós? Nenhum. Exatamente. E pegar aquela corja e lançar por terra. Ok? Por isso que quando a gente vê o que? Apocalipse capítulo 9, aqueles seres híbridos, eles têm o que? O poder da serpente e poder do escorpião, porque está misturado filhos de Alcha com os querubins, são híbridos, mostrando que são serpentes e escorpiões. Percebe que Lúcifer é comparado com serpente? Por isso que fala antiga serpente, diabo ou Satanás, é comparado com a serpente. Então está falando que a classe das serpentes são da mesma classe de Lúcifer. Grataial. São da mesma classe. Por quê? Porque são serpentes. E você percebe que igual os filhos. Quem? Falso profeta e Emanuel. Um é chamado de serpente escorregadia. Quem é a serpente escorregadia? Irmã Edna. Lúcifer. E um é chamado de serpente tortuosa. Quem é? Exatamente. E o monstro que habita o mar? O antimachia Emanuel. Pode falar. Eu lembrei de uma coisa que o papai me deu, quando eu estava na comunicação. Eu estava indo congregar em um certo lugar. Aí o pai me deu um sonho antes de eu ir congregar. Eu subi na mesma escada, indo para a igreja. Quando eu estava na igreja, eu estava para congregar. Para meus irmãos, eu estava na igreja, quando eu olhava na janela, todo tipo de cobra, assim, certo? Nos bancos. Tinha uma que saía do culto até a porta. Pois é. Só tinha cobra. Pois é. Por quê? Porque ela estava te mostrando que o que de fato é aquele lugar. O que de fato é aquele lugar. Porque às vezes as pessoas pensam assim, né? Às vezes não, elas pensam. Vê uma igreja, denominação toda ornamentada, ouro, ali, bancos acolchoados, aquela coisa maravilhosa. Mas quando você vê o exterior, é aquilo. Mas quando você olha para dentro do interior, essas cobras. Lembra disso? Todo enfeitado. Hã?
Exatamente. Então, irmãos, apontando lá para a marcha, quando o marcha pega o cajado e lança na terra, no chão, ela se torna o quê? Em serpente. Viu que o querubim é uma representação também de serpente? Só que são serpentes que têm poder para matar e tem outros que têm poder para causar dor. Quais são os querubins que têm poder de causar dor, irmão de Alcha? Os escorpiões. Então os querubins da hierarquia de escorpião, eles são chamados para causar dor. Já os outros são chamados para matar. Entendeu? São querubins que matam, são seres que matam. Então, eu li que você sente falar a lei dos 10 reais, ele fala que não haverá mais um santo monte de criança, né? Na cova da massa, fazendo referência aos querubins. Fazendo referência. Exatamente. E ainda fala que o leão vai pastar junto com o cordeiro. Faz link com o tempo que nós vamos viver lá em cima. Aí as denominações, os testemunhos de Jeová, fala que é aqui na terra. As crianças vai estar brincando com a cobra, o leão vai estar dando carinha no boi. Mas antes nós também não entendíamos. Hoje a gente compreende, porque nós demos acesso ao Espírito, né? Esse testemunho de Jeová tem um rapaz que ele trabalhou comigo muitos anos na Cambasa. Nós vimos para cá, para Belo Horizonte, para reunião todo final de ano, né? Nas orações, ele se afastava, ele não. Porque ele não faz, na época dele, estava em denominação, né? E aí, depois que eu fiquei sabendo, eu nunca ouvi essa questão dessa religião aí. Eles sabem o nome, né? Sabe. Só que eles fazem isso que você está falando, eles interpretam totalmente errado, né? Eles conhecem como Jeová, né? Yahvé. Eles falam no máximo Yahvé. E aí ele não. Uma vez eu ia perguntar para ele, não, deixa quieto. Eu achava que era meio estranho ele ficar separado, porque ele ficava pensando, né? Hoje a gente entende, né? É igual nós hoje, a gente vai em algum lugar, numa casa de um parente, né? Vamos fazer oração para Deus, eu vou lá no banheiro, vou fazer xixi em algum lugar. Eu saio de perto, porque a gente tem que se comportar dessa maneira, né? Nosso ideal é ideal mal. Exatamente. Aqui, ó. Vamos abrir aí Deuteronômio 8:14. Posso. E está em Isaías e Alcha 27:1. Calma, irmã. Eu estou te dando a ordem. Primeira ordem é o capítulo e versículo. Aí você tem: naquele dia punirá Iau com a sua espada grande, dura e forte. A primeira ordem que eu tenho que entender é essa. A serpente pouco importa a ordem dos fatores, não é, como dizia meu colega, a ordem dos tratores não altera o terreno, não, é tudo a mesma coisa. Agora, quando eu falo da espada, aí já faz sentido. Aí eu quero saber da irmã essa passagem. Iau, Isaías 27:1. Naquele dia punirá Iau com a sua espada grande, dura e forte. Fala para mim, quem são esses? A condição de cada um desses. Sua espada é grande, por que é grande? Isso.
Sua lanterna está ligada. Ele vai administrar com certo de fé. Hã? Porque ele vai Dura. certo de fé. Aham. Agora pode. Forte valente. Quase. Pergunta, irmã Liriamar. Anjo forte. Anjo forte. Então essa é a primeira ordem que a gente tem que entender. Dura, o grande príncipe com cetro de ferro é o anjo forte. Punirá quem? Quem é esse? Lúcifer. Leviatã, serpente escorregadia. Leviatã, serpente tortuosa. Papa, falso profeta. E o monstro que habita o mar. Quem? Emanuel. É Lúcifer com sua corja. Depois os dois vão ser destruídos, né? E Lúcifer por último é lançado no lago de fogo depois do milênio. Mas porque a irmã não prestou atenção. Oi, irmão. Isso. Ok? Abriu aí Deuteronômio? Deuteronômio 8:14. Oi. Só que em Isaías 11 ele fala assim. Isaías 11:1. Aquele 7. O leão se alimentará de forragem como o boi. E aqui no 6 que diz assim, não o lobo morará como o boi. Ah, tá. Entendi. É porque o leão se alimentará de forragem como o boi. Entendi. É verdade, é isso mesmo. E o lobo morará com o cordeiro. O que significa isso, irmão? É de Alcio? O lobo é benjaminitas, né? Isso. Morará com os filhos de morará com o cordeiro. Está falando o quê? Morará na casa do pai de família, né? O cordeiro. Exatamente. Muito bem, viu, meu irmão? Sempre que os irmãos quiserem fazer uma adenda, às vezes a gente fala assim a passagem, sem ler, os irmãos podem abrir e falar, o irmão, nesse ponto, tá? Abriu aí? Diz assim, ó, Deuteronômio 8. Vamos pegar aqui no versículo 13. Versículo 13, diz assim. Não, vou pegar do versículo 11. Contudo, fica atento a ti mesmo, para que não esqueças a Iau, teu Iau, e não deixes de cumprir seus mandamentos, normas e estatutos que hoje te ordeno. Viu que tem mandamento, norma e estatuto? Não aconteça que, havendo comido e estando saciado, havendo construído casas boas e habitando nelas, havendo se multiplicado teus bois, as tuas ovelhas, e tendo aumentado, e multiplicando-se também tua prata e teu ouro, e tudo que tiveres, que teu coração se eleve e te esqueças de Iau, teu Iau, que te fez sair da terra do Egito, da casa da escravidão, que te conduziu através daquele grande e terrível deserto, cheios de
serpentes abrasadoras, escorpiões e sede, e que onde não havia água para ti fez jorrar água da mais dura pedra, que te sustentava no deserto com maná, que teus pais não conheceram, para te humilhar e te experimentar, a fim de te fazer bem no futuro. Muito bem. Viu? Te fez sair daquele grande deserto, onde estava cheio de serpentes. É onde nós estamos hoje. Esse mundo inundado de serpentes. É o sonho do irmão lá. Viu dentro da denominação um monte de serpente. E do púlpito saiu uma serpente maior. É o pastor. Que se diz pastor, né? Então tá. Estamos indo bem, hein? Agora eu vou perguntar a nossa amada irmã, Delminha. Essa é fácil. O mestre é o... Em qual passagem na escritura comprovamos isso, irmã? Segundo 3. Vamos abrir lá. Irmã Delminha, lê bem alto. 3:17. Irmã, você quer que desligue esse ventilador aí, irmã? Deixa eu perguntar aos irmãos aqui. Irmãos, tá fresquinho aí já? Tá. Vamos desligar só esse aqui, ó. Só esse aqui, ó. Aí que o barulho dele tá mais perto de nós aqui, ó. Aí, ó. Pronto. Já deu uma aliviada no ouvido. Viu? É. Pode ler, irmã, bem alto. Pois o mestre é o Espírito, e onde se acha o Espírito do mestre, ali está a liberdade. E quem que é o Espírito, irmã? O Espírito é Micael, é Yalcha, né? O Espírito é Yalcha. Mas aqui, na condição aqui, o Espírito é Micael. É, o Espírito é Micael, tá? O Espírito é Micael. Na condição plena do Espírito, é quando ele está dentro do tempo, ele está como sétimo, e Alcha. É como candelabro. Por isso que Yohana, em Apocalipse 1, ele fala que viu alguém como filho de homem, andando no meio das 7 hastes do candelabro. Porque na condição de Alcha, Micael, ele está pleno do Espírito, dentro do templo, tá? E especificadamente Apocalipse 1, a gente vê que ali ele estava exercendo a função no lugar do Pai, como Ial visível, porque o Pai dele estava na terra, entendeu? Mas você vê que quando está dentro do templo, está pleno do Espírito, tá? Mas quem é o Espírito? Micael. Na ascensão ele já vai pleno do Espírito, porque o corpo dos irmãos, tanto dele também é o quê? Isso. Porque uma vez o contato com o reino, o que acontece com o corpo? O corpo se torna um corpo reluzente. Reluzente, né? Tá ok, irmãos? Gratidão, né? Essa foi fácil, hein, irmã? Então tá.
Agora, irmão Rodrigo. Hã? Então o Ial já viu sua intenção. Eu ouvi você falando alguma coisa, mas eu não vi o que é. Mas eu já ia perguntar a você. Então viu a intenção do seu coração e falou assim: eu vou mostrar para ele. Ó, presta atenção, mas essa é fácil também. Micael, como ancião, é chamado filho do homem. E como é chamado Micael na condição de sumo sacerdote? Agora a gente vai ver, então, aqui, ó. Vamos abrir? Paz de alça. Lucas 12, versículo 10. Essa também foi fácil, viu? Acabou que a resposta foi na conversa anterior. Lucas 12, encontraram? Sim. Vou pegar aqui, ó, versículo 10. E todo aquele que disser uma palavra contra o Filho do Homem. Qual Filho do Homem, irmão Rodrigo? Micael. Ser-lhe-á perdoado. Mas ao que houver blasfemado contra o Espírito de algo, não lhe será perdoado. Agora eu pergunto: por que contra o espírito de algo não há perdão? Ué. Aí a condição de quê? Do sumo sacerdote. Só que a gente lembra de uma coisa que o papai explicou pra gente: quem pecar contra quem? Na condição dele como? Mas lembra que o papai também explicou? Pode falar, irmã Lívia. Não, mas ele também explicou uma outra coisa. Se pecar com ele na condição de quê? Isso. Isso, na condição dele celestial intercessor. Aí a gente lembra de quê? A gente lembra de que pecado contra o Espírito é o qual? Idolatria e feitiçaria. Isso são pecados de abominação. Não tem perdão. Tá vendo? Porque pecou direto contra Ial. E o sumo sacerdote não pode interceder. Em que momento isso será analisado? É agora? Não. Qual momento? Irmão Edgar. Que momento será analisado? Essa condição. É quando ele estiver lá já no tempo. Isso, exatamente. Porque quando aqueles que estiverem aqui sendo conduzidos pelo Espírito de algo através dos querubins enviados, se ousar blasfemar contra o Espírito, o que é blasfemar? Primeiramente a gente tem que entender o que é blasfemar, porque a palavra fala assim, ó: mas quem houver blasfemado contra o Espírito de algo, que é a condição plena dele dentro do templo, ali é a condição inclusive de algo visível, porque aí o papai explicou, quando ele já adentra dentro do corpo.
E ali é a condição de que ele está, o quê? Respondendo orações, com muita insistência, né? Mas a gente lembra disso, de que o pecado, a blasfêmia contra o Espírito é o quê? O que é blasfêmia? Quem pode responder? Levanta a mão, um de cada vez. Eu pensei que você ia levantar um monte de gente. Adriana. Tipo assim, ó, eles sabem de com quem eles estão falando, tipo assim, não tá falando uma coisa que não é. Eles sabem a capacidade que aquela pessoa é, quem ele é de fato, e mesmo assim vai contra. Blasfema, falar mal, falando não aceito você, Isso. sabendo da consequência que pode ter depois. Isso, exatamente. Falou certinho. Porque é você ir contra aquilo que você sabe que é certo. Você está tendo consciência que aquele é o Espírito e você fala, eu estou blasfemando, eu não aceito. Quem vai fazer isto? Irmão Leandro. Agora acertei, é o Leandro lá. Quem vai blasfemar contra o Espírito? Isso, que vai receber uma boca. Para o quê? Blasfemar contra Ial, viu que fala? Contra Ial. E contra os moradores do céu. Vão falar contra, porque não aceita que estes reinam sobre eles. É muita coisa, né, irmãos? Pode pegar. Essa mudança de tempo, né? Drástica de um momento para o outro. Hã? É? Tomando chalé. Vamos lá. Eu não esqueci dela, não. Vamos abrir aqui, Abrir não, vamos responder aqui, a pergunta 9. Presta atenção. Irmã Diene. Irmã Diene. Quem são os dois anjos que sempre andavam com Micael? Moisés macho e Elias macho. Exatamente. Agora, me explica por que eles foram escolhidos para ficar andando com Micael, ou por que eles andavam com Micael. Você esqueceu? Vocês que não acreditam que você esqueceu, irmão. Hã? Mais que isso, porque ali ali na condição de falar assim, os dois andam. Ali você vê que os dois estão ali, inclusive como aquele que acompanha mesmo, né? Você vê ali Apocalipse, o Cântico do Cordeiro e de marcha, Transfiguração, os dois chegando lá atrás, Abraão.
Aí recebe os 3 anjos, recebe Micael, recebe Raial e... aí fala assim, ó, as duas vão para lá, eu vou ficar aqui com Abraão. Judiação. Irmão Wilson. Não. Estou falando de testemunha. Estou falando porque que os dois andavam com Micael. A pergunta é, ó, quem são os 2 anjos que andavam com Micael? Aí a irmã respondeu, Raial e Marcha e Raial. Ok, mas por que que os dois foi levantado? Os dois andavam junto com Micael sempre. Por quê? Irmão Leonardo. Lá no início eles andavam juntos, no final eles não faziam. Não é por causa disso. E irmão Laide, fala alto. É porque eles pertencem também à era de Filadélfia. Não Eles são testemunhas. faz sentido, mas lá atrás eles não pertencem. Quando eles estavam com Abraão, tinha ali ela de Filadélfia? Mas é porque era preciso cumprir toda a palavra. Eles estariam tanto presentes no Antigo como na Nova Aliança. Boa argumentativa, mas lembre-se de uma coisa: eles não tiveram uma rixa entre eles? Sim. E qual foi essa rixa? A guerra veio com os seus 4. Isto. Que é uma representação de Abraão, com os filhos da sua casa. Isso. 18 contra os 4. Exatamente. Agora, Subjugar os outros filhos. isso. Israel mostrou para eles que isso não poderia ser feito. Aí a partir daí a gente sabe. Agora eles começam a andar juntos. Por quê? Porque eles cometeram pecado não para o risco, mas o pecado de oposição, a consequência foi vir da terra. Isso. Caial, desde o começo ele na terra. Isso. Mas ainda não é a resposta. Irmã Julie. Será que ela pode participar desse da guerra? Isso. Não, quase. Vai, continua. Deixa eu ver se você vai falar. Ele pediu sabedoria. Isto, muito bem. Ele pediu as 2 hastes. Quem? Sabedoria e inteligência. Aí ele fala assim no Salmos 2: pede-me e eu te darei as nações como herança. Aí ele fala: eu quero nenhuma riqueza. Eu quero quem? Eu quero a sabedoria e a inteligência. Tá? É a representação de Salomão, quando foi ungido rei, mas eu estou linkando com Salmos 2. Quando foi ungido rei, Ial disse para ele: me pede, o que você quer? Aí, irmão Edialcha, o que ele pediu? Ele pediu, justamente você me perguntou, eu estava com isso na minha mente aqui respondendo, porque quando Salomão, ele foi, herdou ali para Para ser rei? Aham. E ele pediu sabedoria e inteligência. Isso. E aí, por causa disso... Não vai por causa disso, não. Não, estou falando o que eu iria falar. Justamente ele pediu isso por causa disso. E ela acrescentou vários anos de paz. Sim. Tá, mas agora a sua pergunta. Aí mais uma então acrescentando. Por que Ial concedeu para ele tudo isso? Ele pediu sabedoria e inteligência, mas Ial acrescentou tudo isso para ele por mais motivos. Qual foi? Porque ele não pediu para vingar os inimigos. Exatamente. Que Ial disse: como você não me pediu a cabeça dos seus inimigos, eu vou lhe conceder o quê? Vários anos de paz. Exatamente. O seu reinado vai ser de paz. Como tu não me pediste a cabeça dos teus inimigos, o teu reinado vai ser um reinado de paz, apontando para o príncipe da paz. Lembra disso? Aí ele pediu sabedoria e a inteligência.
Aí você vê que eles sempre andavam juntos. A sabedoria é quem, irmão? Magela. E a inteligência, Marcha. Ok? Ô, judiação. É assim mesmo. Então vamos à última pergunta. Tá dando para entender, irmãos? Sim. Para recapitular os pontos que nós vimos, né? Ó, agora eu vou perguntar o irmão. Eu não perguntei ainda o irmão André. Irmão Andrezinho. O único que possui a imortalidade, que habita uma luz inacessível, que nenhum homem viu nem pode ver. A ele a honra, o poder eterno. 1 Timóteo 6,16. Segundo essa passagem, irmão, quem possui a imortalidade? Hã? Ah. É Ial? É Ial invisível, irmãos? Sim. A pergunta está falando aí, a pergunta está falando que possui, que ninguém viu e nem pode ver. Então, Ial visível, então, não pertence a ele, não. Pertence a Ial visível. Por que pertence também a Ial visível? Hã? Mas por que pertence ao visível? Hã? Um monte de conversinha, não estou entendendo nada. Por que eles pertencem? Por que a imortalidade pertence aí ao visível? Não, porque ele é Ial. Não existe outro Ial. Ele é Ial. Só que ele se tornou visível por um tempo, né? E Ial visível não morreu. Ial visível, irmão Andrezinho, não morreu. Quando foi madeirado, ali era o corpo. Quando vem ali para ter a morte, ele fala: Pai. Aí está falando para quem? Irmão André? Não. Está falando para Ial invisível. Pai, nas tuas mãos entrego. Quem é as mãos? Ialcha. Entrego o meu espírito. Quem é o espírito? Confirmado nas mãos. O sexto, que também é o sétimo. Entendeu? Ele fala para Ial invisível. Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Aí o espírito é confirmado no corpo. Quando o espírito é confirmado no corpo, por que está sendo confirmado no corpo? Está falando que agora aquele corpo ali pertence a quem? Hã? Ao espírito. Ao espírito. Certo? Gratidão, papai? Alguém tem alguma dúvida? Alguém tem alguma dúvida? Não? Olha só uma coisa interessante para vocês verem. Falo interessante pelo fato de tudo que a gente tem aprendido. Quando você pega nas regiões celestiais, antigamente, os anjos, eles não tinham um acordo unânime entre eles. Aonde que a gente vê isso? Rapidamente. Ezequiel 28. Onde você vê isso, Ezequiel 28? Porque tinha no 9, sim. Mas eu quero explicitamente, como se os anjos estivessem discutindo. Quem já viu essa passagem? Levanta a mão. Das montanhas de Bazã, as montanhas de Ararat.
Vamos abrir lá em 2 Crônicas 18. Talvez os irmãos já até viram, mas 18. Página 618. Sabe por que me veio isso à mente? Quando eu estava fazendo ruminar desse estudo, esses dias para trás, aí eu fiquei pensando assim, gente, interessante, né? Porque você tem os querubins no tempo de hoje, são querubins fiéis. E você tem um querubim no tempo passado. Como que eles influenciavam os homens a tomar atitudes erradas? Aí você vê uma influência também entre os anjos, nas próprias regiões celestiais. Eles não concordando muito um com o outro, porque lá em cima, Lúcifer conseguiu envolver parte dos anjos também. Por isso que foi necessário a necessidade de tirar todo engano lá de cima. É necessário, né? Não foi, é necessário. Também tem a ver em relação ao que ele quatro passos, ele fala eu não falo assim que tem, que não tem, porque os próprios anjos também se discordam entre si, se discordavam entre si, entendeu? Eu falo mais pela condição de falar assim, uns que foram criados para trono queriam ser reis, entendeu? E os que são reis querem apresentar os que são tronos como reis. E aqueles que não aceitam isso falam, não, eu não aceito isso. Papai criou dessa forma tem que ser. Tem que mudar. E eles queriam apresentar algo novo, um ensinamento novo, algo diferente. Entendeu? É por isso que ele fez isso com Eva. Pode comer da árvore, não. Você não vai morrer, não. Você acha que você vai comer ali do fruto ali, da amora, e você vai morrer? Não, você vai morrer. Pode ficar tranquila. Come para você ver. Ela vai e come. Morreu? Ah, não morri não. Falei com você que você não vai morrer. Só que você acha que ele está preocupado com agora? Ele está pensando lá na frente. Satanás é sagaz. Então ele influencia para maquinar o plano dele perfeito. Mas isso é Yahweh que coloca o Lúcifer, Satanás, para fazer isso, através do filho dele, Emanuel. Por quê que faz isso? Por que faz isso? Irmã Liriamar. Não, por que Yahweh faz isso? Isso. É. Irmã Marinalva. Irmã Leia. Por que Yahweh fala? Mas não é exatamente isso não. Fala bem alto. Fala bem alto. Mais alto. Nossa, irmão. Para experimentar o coração. Isso. Aumenta o volume aí, irmão Murilo. Irmão Murilo, certinho. Para experimentar. Por que papai Yalcha foi tentado no deserto? Ali era literalmente Micael, o espírito, e Yalcha sendo tentado. Por que ali ele estava sendo tentado? Estava sendo experimentado dentro da condição que ele estava. Entendeu? Exato. Ali não era Ial sendo tentado. Ali não era Ial sendo tentado. Porque Ial não tenta ninguém. E por ninguém pode ser tentado. Ali era quem? O espírito, Micael. Dentro do corpo físico, que tinha o nome de Yalcha. Então o que ele faz? Ele coloca Lúcifer para tentar Eva. A gente sabe que não é Lúcifer, é Emanuel. É o fruto. Aí fala para Eva assim: vai lá, come do fruto, se deita com meu filho.
Não, você não vai morrer não, pai de Alcha. Não, você não vai morrer não. Não, que isso? Morreu? Não. Mas criou dentro dela um ser da linhagem de Lúcifer. Porque como ela já tinha contato físico com Adão, para ela não foi novidade ter um contato físico com Emanuel. Na face de homem, né? Da face de homem, não é comer só um frutinho ali, ah, que delícia esse frutinho. Não é isso. Está relacionado ao contato da prostituição. É um pecado contra a carne. Por isso que Ió fala, meu espírito não vai mais o quê? Porque ele é carne. Ele pecou com o pecado da carne. Como ele pecou contra o pecado com o pecado da carne, contra a carne, contra o corpo, é a melhor expressão. Como ele pecou com um pecado contra o corpo, eu não posso mais permanecer neste corpo. Ou seja, toda descendência de Adão daqui por diante não pode mais ter o meu espírito. Eu vou tirar o meu espírito daqui. E é necessário agora o quê? Esses homens, filhos de Adão, serem experimentados dia após dia. E papai Alcha estava num corpo de filho de Adão, mas não era um corpo desta terra, era um corpo celestial, que é o embrião que veio dentro de Maria. Não tem o gene da serpente. Por que não pode ter o gene da serpente, irmã Edna? Porque o corpo do papai Alcha, quando ele veio no ventre de Maria, Miriam, não pode ter o gene da serpente. Porque ele é um ideal, né? Mas não é. Eu estou falando por quê que não pode. Estou falando a condição de quem ele é. Estou falando assim, por que ele não pode ter o gene da serpente? Ele é o Salvador. E isso, que mais? Então, por ele ser o Salvador, ele não poderia ser contaminado. Porque ele é um sacrifício vivo. Como ele é um sacrifício para a remissão das criaturas do céu e da terra, porque a palavra fala o quê? Reconciliando o quê, irmão Ronaldo? Ele reconcilia os seres da terra e do céu. Como? Através da morte no madeiro. E o sacrifício foi aceito por Iau? Sim. Por que foi aceito? Porque é um sacrifício perfeito. Qual a condição do perfeito? Ele é puro em todas as condições. O gene da serpente não pode ser apresentado a Iau, não. Por isso que é só um sacrifício, não é 2, não é 3, não é 4, não é 5, não é 10, é um sacrifício para pronto. E ali Iau já fala, agora chega, acabou, não precisa mais de sacrifício. Um sacrifício com 2 cordeiros. Por que é um sacrifício com 2 cordeiros? Porque Irmial profetizou, destruamos a árvore com seu fruto. Ali no corpo estavam os 2 cordeiros, a árvore e ao visível, o fruto Micael. Olha lá, ó, escrito na parede de todo tamanho. Entendeu? Gratidão papai por isso. Gratidão papai. Eu acho que eu estava numa pergunta e eu não finalizei. Você ia ler a passagem do Zé. É. Segundo Crônicas 18. 610. Vamos pegar aqui o versículo 17, O rei de Israel disse então a Josafá: Não te disse, porque essa história aqui é o seguinte. Deixa eu ver se eu recapitulo essa história. Essa história é o seguinte. O rei, bem rapidamente, tá? O rei... Nossa. Só para relembrar, o
está querendo trazer os anjos que eles foram. Eu estou tentando lembrar da história em si. Posso comentar? Me lembra aqui da história. Não, é porque é o seguinte, aqui o rei Acabe, ele ia guerrear contra o rei Ramon de Galaad. Ele fez aliança com Josafá. Só que aí nisso, Josafá queria ir, fez aliança com ele, mas eles só contavam os profetas de Baal. Isso. Mas ele perguntou, tem algum profeta aqui que profetiza por Baal? Aí ele falou que tinha, no caso aqui... Aí o rei Acabe fala assim, o problema é que esse profeta só fala contra mim. Aí tem mais, ele chamou os 40 profetas de Baal. Aí quando chegou lá e falou assim, o problema é que esse outro profeta, qual que era o nome desse profeta? Micael. O nome desse profeta é Micael. O problema é que esse Micael aí só profetiza contra mim, contra Acabe. Quando ele fala, ele só fala contra mim. Tudo que ele faz é contra mim. Pai Jalson, eu não queria que ele falasse não. Aí o que aconteceu? Aí Josafá fala, não fala isso não, chama ele, não fala isso não, hein? Você não é o rei de Israel, fala isso não. Então chama ele, porque os profetas queriam falar por Ial, aqueles 40 profetas. Mas aí quando ele chamou Micael, está escrito aqui, ó, versículo 17, gratidão, viu irmão Ronaldo? O rei de Israel disse então a Josafá, não te disse eu que ele não profetizava para mim o bem, mas o mal? Viu? Micael retrucou, escutai a palavra de Ial. Eu vi Ial assentado em seu trono. Todo o exército do céu se postava, postava é se colocar diante, tá? Não é prostar não, é postar. Estava ali se apresentando. Se postava à sua direita e à sua esquerda. Viu que é um exército do céu? De anjos. Aí você lembra da passagem de Jó 1. Quando vieram os filhos de Ial se apresentar, veio no meio deles Satã. Aqui essa passagem, ó. Escutei a palavra de Ial. Eu vi Ial assentado no trono e todo o exército do céu postava-se à sua direita e à sua esquerda. Ial perguntou, quem enganará Acabe, rei de Israel, para que marche contra Ramote de Gileade e lá pereça? Responderam, este de um modo e aquele do outro. Ou seja, o da direita falou uma coisa e o da esquerda falou outra. Viu que os anjos entre si não tinham como um acordo? Aí falou assim, ó, então o Espírito, aqui é a letra minúscula, o Espírito se aproximou, é porque quer referir a Satã, tá? Se aproximou e colocou-se diante de Ial. Sou eu, disse ele, que o enganarei. Por que eu sei que é Lúcifer? Porque é o espírito do engano. Então aqui é minúsculo. Aqui é minúsculo, tá? O Espírito se aproximou e colocou-se diante de Ial. Sou eu, disse ele, que o enganarei. E Ial lhe perguntou, como? Respondeu, partirei e serei um espírito, viu? Em letra minúscula. Um espírito de mentira. Aí, quem é o espírito de mentira? Que é o pai da mentira. Na boca de todos os seus profetas. E Ial disse, tu o enganarás, será bem sucedido. Parte e faze assim. Ial não ouviu o da esquerda e não ouviu os anjos da direita. Ouviu Satã. Porque ele queria o quê? Que Acabe fosse o quê? Experimentado. Já que ele queria ouvir os profetas de Baal, então vai lá, ouve os profetas de Baal. Porque o coração de Acabe sempre foi tendenciando, não para Ial, e sim para os profetas de Baal. Em vez de ele falar a favor de Ial, ele sempre queria se apoiar nos profetas de Baal. E quando o profeta Micael falava com ele, ele falava, não, você não vou ouvir, não, você só fala contra mim. É a representação dos dias de hoje. O mensageiro de Sardes não ouve Micael. Aí
E ao fala, vai lá espírito do erro, engana ele, ludibria ele, para que ele seja morto na tribulação. É uma representação dos dias de hoje. Percebe? Gratidão, papai? Então assim a gente finaliza mais um desafio do dia 13/11 de 2022. Gratidão, papai, né? Esses ruminar, irmãos, nos ajuda muito a caminhar, mas a gente percebe que os irmãos precisam estudar mais. Os irmãos precisam se dedicar mais. A gente fazer perguntas aqui básicas, os irmãos não estão sabendo responder. Básicas, irmãos, básicas. Né? E agora é a hora do exército crescer em graça e conhecimento diante de Al e dos homens. E esse crescimento exige esforço, dia após dia. Então vamos orar. Agradecendo o papai. Grato a Yalcha, grato a Yal. Grato a Yalcha, grato a Yal. Grato a Yalcha, grato a Yal. E assim seja feita a vontade do papai Yalcha. Que Al te abençoe e te guarde. Assim seja feita a vontade do papai Yalcha. Que Al faça resplandecer seu rosto sobre ti e te seja longânimo. Assim seja feita a vontade do papai Yalcha. Que Al levante a sua face e te dê a bênção da paz, da saúde e da salvação. Assim seja feita a vontade do papai Yalcha. Grato a Yalcha, grato a Yal. Grato a Yalcha, grato a Yal. Grato a Yalcha, grato a Yal. E assim seja feita a vontade do papai Yalcha. Assim seja.